4h21, vamos falar sobre turismo, sobre o negócio do turismo e na perspectiva de quem proporciona situações para que as pessoas vivam experiências e quem está do outro lado quer comprar esse tipo de experiência. Nós vamos conversar com a Mariana Aldrich, a quem eu já cumprimento. A Mariana, que é pesquisadora em turismo da USP, uma das maiores especialistas nesse setor. Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde aos ouvintes, espero que estejam bem protegidos do frio. É isso aí, e o frio que pode ser legal para viajar, para ficar em casa, pode ser um monte de coisa relacionada ao turismo. A Mariana é a terceira vez que nós vamos conversar com ela ao longo da pandemia. Conversamos no comecinho, porque tudo se fechou e a gente queria ter uma ideia do impacto que isso ia causar no setor. Conversamos depois de um tempo com a Mariana, há mais de 6 meses talvez, para saber como é que estava o setor depois do desastre completo das portas fechadas para todo mundo. E agora a gente tem uma perspectiva, porque a vacinação, como um exemplo, São Paulo pretende até domingo ter toda a população adulta vacinada com uma dose e uma perspectiva de vacinação de segunda dose para todo mundo até o fim do ano. E para saber o que vai acontecer. E aí surgiram inúmeras nuances ao longo desse caminho. Por exemplo, um governo do estado, como no Ceará, que queria proibir a entrada de pessoas que fossem para lá e não estivessem completamente imunizadas ou estivessem com um resultado de teste mostrando que estava numa situação negativa. Mariana, o setor, neste momento, diante daquilo que está acontecendo e a perspectiva do que vai acontecer até o fim do ano, respira e cria uma perspectiva de recuperar um pouquinho do tempo perdido? Sim, eu acredito que recuperar as perdas vai ser muito difícil, porque como a gente já conversou nas outras 2 vezes, o que você não vendeu ontem, eu não posso acumular hoje. Então, se eu tenho 100 apartamentos, eu não passo a ter 200 amanhã, eu estou sempre limitado à minha capacidade. Mas o que a gente vê é um desejo manifesto já transformado em reservas e aumento da procura por viagens no site de buscas, no site de reservas, que indica que já agora, a partir de agosto, com um pico específico em novembro, o turismo volta a patamares similares àqueles que a gente tinha em 2018 e não necessariamente 2019, que tinha sido o nosso melhor ano até então. Mas, como você citou esse exemplo do caso do Ceará, a gente ainda tem, sim, que ficar muito atento, especialmente do ponto de vista não só empresarial, mas do consumidor, né, sobre essas flutuações de regras para que você, ao comprar viagens, possa ter reembolsos ou alterações possíveis, se isso vier a acontecer. Zaidan. Pois não. Vamos tratar desse assunto importante aqui, Mariana, porque é uma cadeia imensa, né? Não é só o hotel, né? Como você até já mencionou aqui na nossa última conversa. Uma cadeia de fornecedores, de outros serviços, né, que estão atrelados ali ao turismo, né? Desde as artes, cinema, teatro, até o vendedor disso e daquilo. E os fornecedores, né, inclusive dos hotéis. Essa cadeia, ela se move rapidamente. Se teremos uma demanda parecida com a de 2018, não 2019, como você frisou, 2018, essa cadeia estará pronta para receber essa demanda que tivemos há 3 anos? Estará, na verdade já está. O que a gente só nota uma preocupação que é interessante porque ela já está bem desenhada em outros países, mas isso também vai acontecer aqui, é talvez de uma falta de mão de obra qualificada. Então, o que aconteceu? Possivelmente hotéis, companhias aéreas, empresas de locação de carro, agências, operadoras que são ali os principais, mas todos os que fornecem para essa estrutura grande de turismo, se ficaram aí perto de 16 meses com menos da metade da sua atividade e acabou levando a desemprego, a rompimento de contrato, enfim, o profissional mais qualificado não está 16 meses esperando, ele foi buscar outra colocação. Então, se ele estiver bem remunerado ou bem satisfeito... Não vai voltar, né? Ele não volta. E se não volta,
a gente vai fazer o quê? Vai gerar emprego para uma galera mais jovem, o que também é muito bom, mas não necessariamente treinada. Então, aí leva a uma preocupação que a gente tem mais já de médio prazo, que é a baixa produtividade do turismo brasileiro, ou seja, a gente tem sim, muito emprego gerado, mas de pouca remuneração. Então, a média nacional da remuneração em turismo está em torno de 2 a 3 salários mínimos. Mariana, quando você fala que provavelmente teremos aí algo parecido com o cenário de 2018 no turismo, isso é uma referência apenas ao turismo interno? Os estrangeiros, os que vêm do exterior para o Brasil, a tendência ainda é um movimento inferior à média dos últimos anos? Com certeza. Na verdade, quando eu falo similar a 2018, é especialmente movimentação econômica. Em volume, é provável até que a gente tenha um pouco mais, porque agora tem muito mais gente viajando de carro, indo para distâncias mais curtas, e aí quando você faz uma viagem de 3 ou 4 dias, você acaba naturalmente gastando menos do que aquelas de 7 a 10 dias. O que acontece é que tem um grupo, eu estimo aí em torno de 5 a 6% da nossa população, que usualmente fazia viagens para o exterior, não pode fazê-las já há mais de um ano, e aí acaba fazendo viagens um pouco mais refinadas aqui dentro do país, o que está pressionando os preços para cima. E, naturalmente, não há ainda uma clareza nem de Estados Unidos nem de Europa de quando as fronteiras vão estar reabertas, de modo que essas famílias, que já têm agora os seus jovens vacinados, vão certamente realizar algumas viagens aqui no Brasil até que essas fronteiras reabram. O estrangeiro, por sua vez, não é que a gente já não tinha um número tão expressivo, né, Zaidan e Ronald? A gente tinha cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros vindo ao Brasil anualmente, metade dos quais vinha para trabalho. Então, as viagens de negócio estão bastante limitadas por orientação das empresas e os que vêm a lazer buscam orientações e, de novo, por exemplo, os Estados Unidos colocam o Brasil como país categoria 4, ou seja, um país onde não é recomendável viajar. Alguns outros países da Europa têm indicações similares, dizendo que se o turista vier, ele vem por sua conta e risco, aí eles recomendam seguros e muito cuidado. Então, a imagem do país ela não está muito bem posicionada a ponto da gente apostar no turismo internacional. É, de fato, o turismo doméstico feito por brasileiros no Brasil que vai nos segurar e nos dá bons resultados agora no segundo semestre. Agora, Mariana, por outro lado, eu até ouvi outro dia uma entrevista do ministro do Turismo, e ele falava, ou seja, de um efeito, embora tudo indica, né, nós teremos bem menos estrangeiros, pela situação mundial ainda complicada, mas há um outro movimento que pode compensar em parte. O turista brasileiro que iria para a Espanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim, para a França. E, dadas as circunstâncias, muitos podem optar, talvez, tem gente que opte por ficar no Brasil e viajar pelo Brasil. Você vê aí esse movimento como compensatório para essa diminuição dos estrangeiros? Eu acho até que ele vai ser superior à movimentação financeira. Né, a gente, historicamente, embora eu acho, do ponto de vista da pesquisa, eu acho que não dá para fazer a comparação simples, mas para essa lógica, você deve lembrar, Zaida, quando a gente falava de balança comercial e quantos dólares os brasileiros gastavam no exterior, né? E esse valor sempre foi muito mais alto do que o que os estrangeiros gastavam aqui, mas muito assim, às vezes a gente está falando de 4, 5, às vezes 10 vezes mais. Então, é claro que o brasileiro ficando aqui, ele não vai gastar as mesmas cifras que ele gastava fora, porque muito brasileiro ia para fazer compras, para comprar eletrônico, enfim. Mas há como que eu posso dizer, uma ressignificação desse dinheiro. Então, você vê muito mais gente comprando um segundo imóvel, mais gente fazendo mais de uma viagem curta por mês, ou às vezes até alugando uma casa por 1 ou 2 meses para fazer o home office à distância. Então, em termos econômicos, a gente tem sim uma entrada de recursos muito interessante e que eu espero, né, que as autoridades em todos os níveis, municipais, estaduais e nacional, pensem em formas de convencer esse turista a
permanecer gastando por aqui, né? Diminuir um pouco essa defasagem que a gente tinha entre internacional e nacional. Mas, sendo bem objetiva na sua resposta, sim, o valor que entra dessas famílias abastadas aqui no Brasil é superior ao que a gente tinha do internacional. O que a gente tem que destacar só? Perde-se a característica de movimento de exportação, ou seja, é um dinheiro que já estava no Brasil e vai circular no Brasil. E quando a gente tinha turismo internacional, é um dinheiro novo que vem para cá. Mariana, tem muita gente com um passivo a ser entregue e que não vai conseguir entregar? Eu digo assim, quem comprou um pacote lá atrás e ficou esperando, falou assim, ó, fica com a gente, eu não vou te devolver o dinheiro porque você tem um prazo para usar isso daqui. Isso serve para agência, serve para escola, essas empresas que trabalham com intercâmbio, né? Porque muita gente voltou de intercâmbio ou deixou de ir e o dinheiro ficou lá. Só que lá se foram 1 ano e 7 meses, ou 1 ano e meio pelo menos, com ainda a incerteza, falando especificamente de intercâmbio, e para turismo, para alguns lugares mesmo, de não ter ainda uma perspectiva. Por exemplo, quem vai para o Canadá, agora a fronteira Estados Unidos e Canadá foi aberta, mas numa situação muito específica para aquela região, tem a questão de esta ou aquela vacina não pode entrar, tem muita gente que não vai ter como entregar aquilo que prometeu, que iria. Olha, a gente tem um mapeamento ainda muito incipiente sobre isso, no sentido de não foi ainda divulgado o volume de empresas que deixaram de operar, ou seja, quebraram ou faliram, a ponto de não poder honrar os seus compromissos. O que nós recebemos e que nos deixou muito tranquilos foi de que 100% das viagens que haviam sido pagas, 90% foram negociadas para uma nova data ou, enfim, uma recomposição do serviço e apenas 10% se transformaram em solicitação de reembolso. Essa medida, que teve o apoio do governo, especialmente por duas leis importantes de 2020, ajudou muito a preservar a empresa e, ao preservar a empresa, ou seja, dar longevidade para a empresa, garante que a viagem vai poder ser realizada. O que a gente viu? Num primeiro momento, as pessoas que tiveram lá viagens canceladas entre março e maio de 2020 imaginaram, como todos nós, que a gente estaria de volta já no segundo semestre de 2020, e aí foram alvo de algumas remarcações. Mas eu confesso que não vi ainda nenhuma manifestação de passageiro que não teve a sua solicitação atendida por falta de capacidade. Ao contrário, o que a gente tem visto muito pelos e-mails e pela propaganda é a empresa oferecendo vantagens adicionais. Então, você tinha uma determinada viagem, você consegue comprar uma segunda passagem para um outro acompanhante por um preço melhor, ou adicionar uma noite no hotel. Então, tenho visto muitas estratégias de tentar estimular esse cliente a gastar um pouquinho mais nessa sua nova programação de viagem. Eu andei vendo e eu sempre, antes de encerrar a entrevista com você, eu pergunto de alguns setores específicos. E essa semana li uma reportagem falando sobre a retomada dos cruzeiros a partir de novembro, aqui no Brasil, de novembro a abril. Lá no ano passado, e da última vez que conversamos, eles tinham essa perspectiva, mas recheada de restrições. As restrições talvez sejam um pouquinho menores, mas ainda vão existir perto da forma como os cruzeiros eram até o fim de 2019, comecinho de 2020. Você acha, você até havia dito, falou assim, ó, o que eles vão fazer é empatar, porque os valores são parecidos com os que eram e não tem como eles recuperarem isso de uma vez. É uma aposta para lá na frente tentar fazer algo ou recuperar de alguma forma. Você acha que agora, os cruzeiros com as restrições, eles vão dar sold out, vão estar cheios para essa temporada, para as pessoas estarem enlouquecidas por quererem algo novo que não tiveram ao longo desse ano e meio? Olha, vou te dar uma notícia que eu acabei de ler, né? Alguns cruzeiros que estão sendo embarcados ali em Fort Lauderdale ou Miami, na Flórida, estão operando só com 100% de tripulação e hóspedes vacinados. Eles registram alguns casos de coronavírus, o mais recente registrou, se eu não me engano, 27 entre cerca de 1.500 passageiros. Mas são os casos leves e o que estava previsto já no protocolo. Então, o que mudou, especialmente nos cruzeiros, é que a maioria das atividades em ambientes mais controlados vão ser feitas com máscara. Essas viagens
que estão saindo do verão europeu e também da Flórida estão dentro da sua capacidade, que é limitada, não é o navio a 100%, estão saindo lotados. E a perspectiva de vendas aqui no Brasil também está positiva. O que me encantou sobre tudo que veio de cruzeiros foi, de fato, um nível de compreensão e adesão às regras dos passageiros muito maior do que aquele que a gente vê em aviões. É claro que não dá para comparar a realidade, mas se percebe que o passageiro que entra na lógica da viagem de cruzeiro está disposto a se sujeitar a essas regras da máscara, do distanciamento, para ter esse tempo de tranquilidade. E acho que cabe adicionar, Ronald, um aspecto muito legal do Brasil. Ontem a gente superou os Estados Unidos em volume de adultos vacinados com a primeira dose, o que mostra que o brasileiro está, de fato, muito disposto a se imunizar, e isso pode ser marcante para essa retomada de viagens características, como é o caso dos cruzeiros ou dos pacotes de final de ano. Um ouvinte aqui, o Luiz Carlos, mandou pelo WhatsApp, pergunta para você, é momento para gastar milhas comprando passagens, Mariana? Se você conseguir, como é que se diz, ter clareza de como se dá a organização da viagem, eu diria assim, vamos pensar, você está planejando viajar aqui para o Nordeste brasileiro, você vai usar as milhas na passagem e aí na hora de comprar o hotel, verifica se o hotel tem uma boa política também de cancelamento ou adiamento. As companhias aéreas têm sido muito, muito compreensivas nas trocas e a gente tem visto muito menos reclamações por parte de passageiros, até porque é do interesse das companhias neste momento ter os voos numa boa ocupação. Então eu diria que sim, mas faz uma combinação razoável ao invés de fazer uma reserva de hotel, por exemplo, ou de serviço, em que você não tenha acesso a reembolso, porque a negociação com as companhias tem sido mais facilitada. Mariana Aldrigues, pesquisadora em turismo da Universidade de São Paulo, que pela terceira vez na pandemia nos atende de uma série que vamos continuar conversando com a Mariana na medida em que as novas notícias surgirem e a gente precisar de uma especialista para ajudar a nos fazer entender. Mariana, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu é que agradeço. Um ótimo final de semana para vocês. Valeu, até logo.